eu sou o pastor Ricardo, pastor de uma igreja pentecostal. Eu estou aqui no local onde eu nasci, na Vila Ed, zona norte de São Paulo. É uma região de casas antigas, né? Inclusive a minha casa tem 70 anos, mas tem casas aqui que são facilmente encontradas com mais de 100 anos. Então aqui começa a minha história, não é? É um bairro de predominância católica. Minha família, como eu já falei em outros vídeos, eu venho da 4ª geração católica, né? Aqui na minha frente está a igreja de Santo Antônio de Lisboa, paróquia de Santo Antônio de Lisboa, onde eu fui a quermesses, onde eu fui a missas, onde eu fui batizado, tudo isso. Mas nós não estamos aqui para falarmos de religião. Nós estamos aqui para falar sobre o espírito de torpor, que está intimamente ligado a esse assunto que eu estou falando com vocês. O espírito de torpor, ele é mencionado em Isaías, ele é mencionado em Romanos, ele é mencionado na parábola do semeador, ali na explicação da parábola do semeador, repetido em Mateus, não é? Então, esse espírito de torpor é um espírito enviado pelo próprio Deus. Porque quando o Espírito Santo ele encontra um coração duro, coração petrificado, então, realmente, esse espírito, ele proporciona um entorpecimento, um sono. As pessoas veem, mas não enxergam, ouvem, mas não escutam, e entendem, mas não compreendem. Parece complexo, né? Mas na verdade o que acontece é que pelo coração duro, essas pessoas elas recebem, né, pelos canais de recepção, os receptores, os canais de recepção já criados por Deus, mas o coração dela não é uma terra fértil. Então não se encontra espaço para a frutificação, o discernimento espiritual, que é um dom do Espírito, dom da sabedoria, onde o Espírito Santo discerne as coisas do alto, as coisas do céu. Então, pelo espírito de torpor, essas pessoas elas compreendem apenas o que elas desejam, mas não há frutificação. Então, para que você entenda as coisas espirituais, primeiro você capta pelos seus ouvidos, olhos, tato, olfato, e essa informação ela vai para a mente, e da mente ela vai ao coração, e ao coração vai o espírito, e aí você entende em espírito e em verdade. Mas se houver interrupção em algum destes, o entendimento, a compreensão ela fica incompleta. O discernimento fica incompleto. Então, na parte da palavra de Deus, somente o Espírito Santo dá o discernimento espiritual. Isso se houver uma boa terra. Então, existem várias religiões cristãs, os protestantes, os católicos e outros segmentos, né? A própria Igreja Católica tem 23 divisões católicas. A partir do cisma de 1054, quando ali houve a separação dos católicos e ortodoxos, ali já houve ali uma divisão de formas doutrinárias, apesar de haver muitas semelhanças. Então, as igrejas elas têm o seu discernimento conforme o amadurecimento espiritual. Por isso não é que os protestantes são acusados de cada igreja ela ter ali uma compreensão, um amadurecimento da palavra de Deus. E isso também é individual, não é? Cada pessoa dentro aí das igrejas cristãs tem a sua interpretação mediante ao conhecimento e a intimidade com Deus. Isso não é ruim. Paulo mesmo diz, né? É lícito que haja ali divisões, divergências, para que os sinceros apareçam, os que realmente estão remando, os que realmente desejam. Em se tratando entre católicos e protestantes, os católicos eles têm uma influência de Constantino.
porque havia a igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja apostólica, não era uma igreja sem erros. E a partir do século IV, ali houve o sonho de Constantino, né? Jesus Cristo, eu creio firmemente nisso. Jesus Cristo ali se comunicou ali com Constantino, ele venceu a guerra, colocou ali o xiró, o símbolo, né? O XP nos escudos, e venceu. E só que Constantino, ele absorveu a igreja primitiva e implantou ali a doutrina do romanismo. Então ele miscigenou a igreja primitiva, ela foi absorvida, engolida, não acabou, né? Os conceitos não acabou, porque os conceitos doutrinários de verdade da palavra de Deus, os marcos antigos, eles não desaparecem, e foi absorvida ali pelo romanismo de Constantino. Então, isso é facilmente comprovado ali na biografia póstuma, né, de Eusébio de Cesareia, no próprio tratado, né, contra heresias do próprio Eusébio, que era amigo íntimo de Constantino. Então, ali também é verificado ali nos documentos, o próprio Édito de Milão, que deu liberdade aos cristãos. Constantino não deu só liberdade aos cristãos e foi embora, deixou na mão de um papa, porque não existia papado. O papado veio existir a partir do século V. Existiam bispos, existiam os pais da igreja, que até foram contra ou aceitaram com ressalvas, porque temiam, né, a corrupção da igreja. Então, Constantino, ele implantou ali o que ele tinha conhecimento, né? Ele criou ali basílicas, porque as igrejas, os templos da igreja primitiva eram casas, cavernas, ao relento. Então ele criou ali grandes basílicas no estilo romano de adoração aos deuses pagãos. Ele mandou confeccionar bíblias pelo próprio Eusébio e pelo próprio Atanásio, né? Alguns historiadores até mencionam que o Códex, né, que foi feito, foi fruto aí dessa confecção de bíblias, né? O Códex Sinaíticos, também temos o Códex Vaticanos, e ele fez ali a organização, a administração das igrejas.